História de uma alma, manuscrito A. Com quanta alegria via a cada ano chegar a premiação pelo estudo. Ai, como sempre, a justiça reinava e só recebia as recompensas merecidas. Sozinha de pé, no meio da nobre assembleia, ouvia minha sentença, lida pelo rei da França e de Navarra. Meu coração batia forte ao receber os prêmios e a coroa. Para mim, era como uma recepção do juízo final. Logo após a distribuição dos prêmios, a rainhazinha tirava o vestido branco e apressavam-se em fantasiá-la para tomar parte da grande peça teatral. Como eram alegres essas festas familiares! Como eu estava longe! Então, ao ver meu rei querido e radiante, de prever as provações que iriam visitá-lo. Um dia, porém, Deus mostrou-me numa visão verdadeiramente extraordinária a imagem viva da provação que ele estava preparando para nós. Seu cálice já enchia. Papai estava viajando, havia vários dias, e ainda faltavam 2 para seu regresso. Eram 2 ou 3 horas da tarde. O sol brilhava e a natureza parecia em festa. Eu estava sozinha na janela de uma água furtada, que dava para o grande jardim. Olhava diante de mim, a mente ocupada por pensamentos alegres, quando avistei em frente à lavanderia que se encontrava logo adiante, um homem vestido exatamente como o papai, mesma estatura e mesmo modo de andar, apenas muito mais curvado. Sua cabeça estava coberta por uma espécie de avental de cor indefinida, de sorte que eu não podia ver-lhe o rosto. Estava com chapéu igual ao de papai. Vi-o andar em passos regulares, beirando meu jardinzinho. Logo, um sentimento de pavor sobrenatural invadiu minha alma. Num instante, imaginei que papai tivesse voltado e que se escondesse a fim de surpreender-me. Então, chamei-o em voz bem alta, com voz trêmula de emoção. Papai! Papai! Mas o estranho personagem não parecia ouvir-me. Continuou sua caminhada regular sem olhar para trás. Seguindo-o com os olhos, vi-o dirigir-se para o pequeno bosque que cortava ao meio a grande alameda. Esperava vê-lo aparecer do outro lado das grandes árvores, mas a visão profética esvairava-se. Tudo isso só durou um instante, mas gravou-se tão profundamente em meu coração que hoje, depois de 15 anos, a lembrança me é tão presente como se a visão estivesse ainda diante dos meus olhos. Maria estava convosco, madre, num quarto que se comunicava com aquele onde eu me encontrava. Ouvindo-me chamar por papai, sentiu impressão de pavor, percebendo que, contou-me depois, devia estar acontecendo alguma coisa de extraordinário. Sem externar sua emoção, correu junto a mim e me perguntou por que eu estava chamando papai, que fora Alessio. Contei, então, o que acabava de ver. Para me acalmar, Maria disse sem dúvida: Vitória quisera pregar-me uma peça e escondera-se com seu avental. Interrogada, essa afirmou não ter saído da cozinha. Aliás, eu tinha certeza de ter visto um homem que se parecia com papai. Então fomos as 3 ao bosque, mas como não achamos sinal nenhum da passagem de alguém, disseste-me para não pensar mais nisso. Não pensar, mas estava além do meu poder. Muitas vezes minha imaginação representou-me a cena misteriosa que eu tinha presenciado. Muitas vezes procurei levantar o véu que me escondia o sentido, pois no fundo do meu coração conservava a convicção íntima de que essa visão possuía um sentido que havia de ser-me revelado um dia. Esse dia demorou a chegar, mas após 14 anos, Deus rasgou o véu misterioso. Estando de licença com a irmã Maria do Sagrado Coração, falávamos como sempre das coisas da outra vida e das nossas recordações de infância. Quando lembrei-lhe a visão que eu tivera na idade de 6 para 7 anos, de repente, relatando os pormenores desta cena estranha,
Ambas compreendemos o que significava. Era papai, sim, que eu vira andando, curvado pela idade. Era ele carregando no seu rosto venerável a sua cabeça branca, a marca da sua gloriosa provação, como a face adorável de Jesus, velada durante sua paixão. Assim a face do seu fiel servo devia ficar velada nos dias do seu sofrimento, a fim de poder resplandecer na pátria celeste junto ao seu Senhor, o Verbo eterno. Foi do seio dessa glória inefável, onde reina no céu, que nosso Pai querido obteve a nós a graça de compreender a visão que sua rainhazinha tivera numa idade em que não é necessário temer a ilusão. Foi desde o seio da glória que obteve para nós esse doce consolo de podermos compreender que 10 anos antes da nossa grande provação, Deus nola mostrou como um pai deixa seus filhos entreverem o futuro glorioso que lhes prepara e se compraz em considerar por antecipação as riquezas incalculáveis que lhes são destinadas. Ah, por que foi a mim que Deus deu essa luz? Por que mostrou a uma criança tão jovem uma coisa que ela não podia compreender? Uma coisa que, se a tivesse compreendido, a teria matado de dor. Por quê? Sem dúvida, esse é mais um daqueles mistérios que só compreenderemos no céu e que nos causará uma admiração eterna. Como Deus é bom! Como proporciona as provações com as forças que nos dá! Nunca, acabo de dizer, teria podido suportar, mesmo só em pensamento, as penas amargas que o futuro me reserva. Nem podia pensar, sem tremer, que papai pudesse morrer. Uma vez que tinha subido ao alto de uma escada e que eu ficava bem embaixo, gritou para mim: "Afasta-te, coitadinha, se eu cair vou esmagar-te." Ouvindo isso, senti uma revolta interior e, em vez de afastar-me, abracei a escada pensando: pelo menos se papai cair, não terei a dor de vê-lo morrer, pois vou morrer com ele. Não sei dizer quanto amava papai, tudo nele causava-me admiração. Quando me explicava seus pensamentos, como se eu fosse adulta, dizia-lhe que se explicasse essas coisas todas aos grandes do governo, eles o fariam rei, e que então a França seria feliz como nunca havia sido. Mas no fundo eu ficava contente e censurava-me por esse pensamento egoísta, por saber que só eu conhecia bem a papai, pois se fosse rei da França e de Navarra, eu sabia que ele seria infeliz, já que essa é a sina de todos os monarcas e, sobretudo, não seria mais rei só para mim. Eu tinha 6 ou 7 anos quando papai nos levou a Trouville. Nunca esquecerei a impressão que o mar me causou. Não conseguia desviar os olhos, Sua Majestade, o rugido das ondas. Tudo invocava a grandeza e o poder de Deus. Lembro-me que, durante o passeio que dávamos na praia, um senhor e uma senhora me olhavam correr alegre em volta de papai, e aproximou-se e perguntaram-lhe se eu era dele e disseram que eu era uma menina gentil. Papai respondeu sim, mas percebi que lhes fez sinal para não me elogiar. Era a primeira vez que ouvia dizer que eu era gentil, e isso me agradou bastante, pois não acreditava. Eres tão atenta, madre querida, em não deixar perto de mim nada que pudesse embaciar a minha inocência, em não me deixar ouvir palavras que pudessem instalar a vaidade em meu coração. Como só dava atenção às vossas palavras e às de Maria, e nunca me elogiaram. Não atribuía muita importância às palavras e olhares de admiração da senhora. À tarde, na hora em que o sol parece mergulhar na imensidão das ondas, deixando diante de si um sulco luminoso, ia sentar-me com Paulina num rochedo. Recordei-me então a história comovente do sulco de ouro. Contemplei esse sulco de ouro durante longo tempo, imagem da graça que deve iluminar o caminho do naviozinho, de graciosa vela branca. Perto de Paulina, tomei a resolução de nunca afastar minha alma do olhar de Jesus,
a fim de que ela navegue em paz para a pátria celeste. Minha vida corria tranquila e feliz. O afeto me envolvia nos buzionetes, fazia-me crescer, por assim dizer, mas sem dúvida eu era bastante crescida para começar a lutar, para começar a conhecer o mundo e as misérias que o inundam. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.